Croquete. Croquete. Oi, pessoal, estamos começando mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kalita. E eu sou o Caleb. Pode continuar, você falou que você... No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, um versículo tirado de contexto que veremos o real significado dele. E esse versículo é: tudo posso naquele que me fortalece. E aí nós colocamos será? Mas antes que a gente comece o assunto de hoje, eu queria mostrar pra vocês algo que eu esqueci no podcast em que eu falava de mim. É que eu tenho um CD, mano. Esqueceu de um mísero detalhe, né? Não, sabe por quê? Porque aquele vídeo a gente gravou ele 2 vezes. No primeiro eu falei, no segundo eu não falei, mas tá aqui. Esse aqui é o meu CD Elevarei. Cara, tá vendo aqui? Se você quiser entre em contato comigo lá no Instagram, no privado, no podcast. Você pede lá que a gente arruma pra você, tá vendo? Tá vendo? E aqui, ó, não tem nenhum CD, porque as pessoas ouvem muito, né? Então não dá pra mim parar com o CD aqui. Ele sempre fica em algum local, algum DVD pra poder estar sendo ouvido pelas pessoas. Então esse aqui já representa isso. Essa foto aqui, inclusive, é muito top, ó. Tá vendo? E aqui tá todo encarte, uma coisa muito bonita, ó. Todas as minhas composições, aqui com as letras e tudo mais, cara. Então, eu vou deixar aqui no link pra vocês o meu DVD, que foi no dia do lançamento, que lá eu canto minhas músicas, aí você vai curtir, pode ter certeza. Foi lá meu início de composição, que eu compunha as músicas para poder gravar, e foi ali a introdução. Hoje eu tenho mais músicas ainda, né, mas não gravei, mas é isso aí. Então, beleza, o assunto de hoje, ele se encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, a primeiro momento, o que a gente lembra? A gente lembra de carros que fica escrito tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas que colocam isso como uma bandeira, tipo, de um evangelho totalmente, tipo, de vitória, de triunfalista, de vamos triunfar, vamos vencer, vamos ganhar. Isso acaba gerando muita confusão na mente das pessoas, porque o evangelho, a nossa vida, a gente nunca vai estar isento de frustração, né? A gente nunca vai viver uma vida só de momentos bons. A vida do cristão, ela é feita de altos e baixos, de momentos bons e ruins. E quando a gente tenta puxar só pra perspectiva triunfalista, a gente tem aquela utopia de que, nossa, se você tá tendo uma vida com alguns baixos, pode-se dizer assim, você tá tendo uma vida totalmente errada. Mas não, a vida do cristão, ela é de altos e baixos, né? Lembrando que esse episódio mesmo, como eu falei no início, pode linkar com o anterior? Ainda não. Não falei? Ainda não. Mas falando agora, a gente pode até linkar esse com o vídeo anterior, que nós falamos sobre o que era felicidade. Porque o tudo posso naquele que me fortalece vai ter um significado muito interessante para a vida de um cristão. Porque por mais que a primeiro momento a gente pense que seja tudo posso, tudo eu vou conquistar, tudo eu vou vencer, tudo eu vou conseguir, na verdade é um pouco na verdade vai ser diferente disso. Por isso que em muitos momentos, quando nós vemos isso estampado na bandeira da galera, né? Porque esse e o Salmo 23 são versículos que andam juntos quando tirado fora de contexto, para amansar o ego das pessoas, que é o Senhor meu pastor, nada me faltará. E também o tudo posso naquele que me fortalece. E é muito louco pensar no Salmo 23, né? Porque todo mundo usa só o Senhor meu pastor, nada me faltará. Só que ninguém lembra que lá tá falando que se eu passar pelo vale da sombra da morte... Tipo, é algo muito pesado, assim, se a gente for comparar com só o Senhor é meu pastor que todo mundo usa, né? Acaba ficando muito bonitinho quando você coloca só em versículo isolado. Só que acaba tirando do seu contexto real e fazendo com que o evangelho pareça algo tão... como posso dizer? Me ajuda aí. Tão fácil, assim, no sentido muito fácil, de tipo, vai dar tudo certo. E acaba gerando o quê? Frustração nas pessoas. Né? Por isso que é muito bom, mano, quando você vê algum desses versículos que são coisas que são muito faladas, você procura um contexto, procura, né, fazer a hermenêutica, que é estudar todo o contexto, né, todo o restante do texto, para você poder entender realmente o que significa cada uma dessas coisas, né? Principalmente, até uma boa dica para a gente começar a estudar na Bíblia, é você pegar esses dilemas, assim, esses versículos, para
para você poder se aprofundar neles e entender o real significado deles, né? Até porque a frustração ela é algo muito, muito pesado, assim. No episódio anterior que a gente falou de felicidade, a gente falou também sobre tomada de decisão. Que a partir do momento que você tá triste, você tá tendo um sentimento momentâneo e você toma uma decisão que é algo que você não vai conseguir mudar tão fácil. Então, quando a gente fala da frustração, a gente fala assim, não, porque eu posso todas as coisas naquele me fortalece. Ou o Senhor, meu pastor, ainda me faltará. E você fala assim, então desse jeito eu não vou ter frustração. Aí quando você tem uma frustração, você tem um momento mal, você acaba tendo decisões, você parte daquilo, coisas que vão ser, tipo, pro resto da sua vida. E você dá uma esfriada na sua fé por questões próprias, de você não entender qual é o contexto daquilo, né? Uma coisa que é muito importante a gente frisar, porque a gente tem alguém que nos fortalece, então aí é uma coisa que não muda. A gente tem alguém que nos fortalece a passar por todas as coisas ruins. A gente tem alguém que nos fortalece em questão de tipo a motivação de nos fazer feliz, de nos fazer querer avançar, porque as adversidades da vida faz com que nós venhamos a ficar tristes. O inimigo quer que nós venhamos a ser pessoas tristes, confusas, que não sabem o que fazer, que fiquem numa vida de tristeza, de vitimismo, mas Deus quer que nós sejamos pessoas que confiam naquele que fortalece, né? Que confiam em Cristo, nele que nos fortalece, para a gente conseguir avançar, mesmo que tenha as tristezas, as dificuldades. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que as lutas elas virão para nós, né? E a gente não está isento de luta, porque numa batalha você precisa da luta para ter a vitória, né? Para ter vitória você precisa de batalha e de luta, para ter batalha você precisa de luta, para ter luta você precisa ter batalha, né? E para ter vitória você precisa de luta e batalha, entendeu? O trava-línguas, o contexto trava-línguas. Então, mano, é isso, a gente vai ter luta mesmo. Você vê que tem umas pessoas que tem umas lutas monstruosas e às vezes essa pessoa pode ser você. Você tá pensando, mano, eu passo por tanta coisa difícil, qual que é o propósito que tem nisso? Eu não aguento mais chorar e ficar triste. Mas, mano, isso vai acontecer, não tem como. Mas com certeza a vitória sua ela já vai chegar, cara. Então fica tranquilo, descansar. Às vezes não dá pra descansar, mas dá pra você se manter tranquilo, paciente, né? Manter cabeça no lugar para você não tomar decisões erradas, manter sua confiança em Deus e manter sua confiança em Deus. Passe pela prova cantando ao Senhor. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu cantei uma música, cantou outra. Mas aí você vê, você vai passando pela prova e vai conseguindo, não é? Igual tipo uma prova de escola mesmo, você não tá lá, você tá lá assinalando, é uma coisa difícil, você começa a suar, o professor olha pra tua cara, mas depois você tira 10, é uma felicidade imensa, seu boletim tá verdinho, bonitinho. A gente precisa aprender a entender aonde que tá a nossa fé. Porque na nossa vida de gestão, né, a gente fala tanto de fé, de confiança. Só que, e na prática, como que a gente tá lidando com a questão da fé, da confiança? Porque às vezes você falar que você tem a fé, ok, é muito bonito. Falar que você confia, ok, é muito bonito. Agora, você realmente entrega e confia? Tá aí o X da questão. Quando você tá passando por um momento meio conturbado, você realmente entrega, confia e tenta descansar? Ou você tenta manter tudo no seu controle? Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa bem controladora, assim, com a minha própria vida. Eu gosto de, tipo, estar com tudo planejado. Fugiu do meu controle, eu já começo a ficar doida. Só que o que eu tenho que entender? Que quando foge do meu controle, tá no controle de Deus, cara. Tipo, nada vai fugir do controle dele, tipo, em nenhum momento, independente do que você esteja passando. É verdade. Tava conversando com um amigo e, tipo, é muito bom sempre a gente lembrar disso, que Deus ele vai chegar com o impossível, mas nós sempre temos que fazer a nossa parte, porque não vai cair do céu, né? Muitas coisas não vão cair do céu. Tem obras específicas que vão acontecer, só que isso não é uma regra, né? A regra é que a gente busque naquilo que a gente consegue fazer, que a gente faça aquilo que a gente consegue fazer, porque Deus entrará com o impossível. Tava conversando com um amigo que ele falava assim pra mim: eu não vou conseguir mês que vem, tipo, ele sabia que mês que vem não conseguiria pagar o aluguel. Aí ele falou assim: o que eu devo fazer? Eu sei que Deus vai prover, eu tenho fé. Eu vou ficar sem fazer nada esperando acontecer? Não, eu tenho que procurar uma forma de ganhar um dinheiro para me conseguir pagar o aluguel, mesmo sabendo que Deus vai suprir. Uhum. E Deus vai suprindo de acordo com aquilo
né? Tipo assim, você tem que ter um esforço, você tem que ter a sua parte de fazer a sua parte. Mas sempre entender e lembrar e ter fé que Deus vai fazer aquilo que Ele quer. Não vou falar a parte dele, porque também não é uma coisa. Deus tem a parte dele e você tem a sua parte. Não, Deus faz o que Ele quer. Mas a gente tem que entender que nós temos que ter nosso esforço e não ficar se vitimizando, esperando que Deus vai descer lá e fazer você levantar para fazer as coisas. Esperando que as coisas caiam do céu. As coisas não vão cair do céu, a não ser quando foi lá com Moisés que a comida caiu do céu, é o maná. Então, mas daí é um assunto específico, mas é um né? assunto específico para outro vídeo. Mas beleza? Então, levanta dessa cadeira e confia em quem te fortalece. Se você não conseguir levantar, fica deitado mesmo e começa a orar falando, Deus me fortalece e eu vou vencer. Isso aí. Beleza? Mas, indo agora para uma coisa, eu queria perguntar para você o que você acha. O que você achava desse versículo, tudo posso naquele que me fortalece? E aí, levando você mais nova, quando via isso estampado em alguns lugares, quando você ouvia falar sobre isso, o que você pensava? É a questão que a gente falou, né? Do triunfalismo. Então, tipo, tudo posso, tudo consigo. Então, a gente tem muito aquela utopia de que quando a gente fala tudo posso naquele que me fortalece, tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E não é assim. Se fosse depender de mim, antes dos 30 eu já estaria casada, com um filho, com a minha vida toda resolvida, com um carro e com uma casa. Não, tô quase nos 30 e não tá nem um pouco próximo disso. É você entender, então, que a sua vida, ela vai ser governada por Deus e que as coisas não sairão da maneira que você quer só porque você tudo pode naquele que te fortalece. É claro que é Ele quem nos fortalece, a gente pode, mas é tudo. É o que você quer pra sua vida ou o que Deus quer pra sua vida. Exatamente. E também, muito disso que ela falou, também tem muitas das nossas tomadas de decisões, né? Tipo, aonde a gente tá hoje, né? E, tipo, Deus, ele sempre entra com a provisão dele, ele sempre vai fazer da melhor maneira possível. E nós caminhamos para aquilo que ele quer, que é o alvo, que é o caminho. E vai dando tudo certo, em nome de Jesus. Mesmo quando parece que tá tudo errado, tá dando tudo certo, né? E, bom, falando que eu achava antes de ler... Você terminou seu raciocínio? Sim, senhor. Sim, senhor. E antes de eu ler todo esse contexto, quando eu lia tudo pós naquele me fortalece, eu também pensava na mesma coisa. Tipo, esse vou triunfar, vou conseguir, tudo posso conseguir, tudo nele eu vou conseguir, tudo vai dar certo. E isso, com o passar do tempo, começava a gerar em mim assim... Mas eu não tô vendo conseguir tudo. Eu não consegui isso ainda. Eu não tô vendo conseguir tudo. Eu não tô vendo dar tudo certo sempre, né? E isso que começa a gerar um tipo de confusão na nossa mente. Confusão, que é uma, frustração. Que é uma das maiores ferramentas do inimigo hoje. Gera na nossa cabeça uma frustração misturada com confusão. Porque a confusão te faz desviar daquilo que é a verdade do foco, te faz questionar aquilo que sempre foi muito bem colocado em você, como parte da sua essência no cristianismo, estar com Cristo, entender as coisas dele. E quando começa a ser gerada em você a confusão, que é algo que o inimigo quer, essa confusão te traz frustração pelo questionamento daquilo que nós muitas vezes não vamos conseguir entender de maneira tão simples ou fácil. Tem coisas da Bíblia que nós vamos entender buscando em Deus, buscando em Cristo, e o Espírito Santo irá nos revelar, porque nós cremos e lemos uma palavra, uma Bíblia, que é viva e eficaz. E quanto mais nós lemos e praticamos, mais nós conseguimos entendê-la e saber interpretá-la. Caramba, eu consegui. Uma conexão aqui foi imensa, cara. Então, cara, é isso, a gente tem que sempre buscar entender essas coisas. Tudo nós podemos naquele que me fortalece, e a gente vai entender o que isso quer dizer, né? Filipenses é uma carta de Paulo que ele escreveu à igreja de Filipos, aos filipenses, e era bem na época que ele estava preso. Então essas cartas foi na época que ele estava preso, e quando ele estava lá preso, a galera ajudou muito ele, tipo, no ministério dele inteiro, aquela igreja ajudou muito ele. Então ele mandou uma carta, sempre com seus momentos de advertir, ensinar e agradecer, né, que é mais pro final, que tem as saudações finais, que ele vai agradecer. Quando você... mas não desligou. Tá. Deu tudo certo. Mas quando nós vamos lá pro versículo 10 do capítulo 4,
que diz? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim de fato. Vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então você vê que a galera começou a demonstrar mais ainda aquele afeto, aquele interesse que eles tinham por Paulo, né? Tipo, Paulo era uma pessoa muito importante ali pros filipenses, né? Era Paulo, cara. Imagina se ter Paulo. Aí ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aí você vê Paulo aprendendo a lidar com qualquer e toda circunstância, uma pessoa que estava presa, e ele tipo, mano, só pregava o amor, pregava o bem, estava preso. E aí você vê, como vai parar isso no posto, todas as coisas daquele que me fortalece? Como assim? Como assim vai triunfar? Aí depois você vê, onde eu parei mesmo? Versículo 12 agora. Eu sei que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tipo, o que você consegue lembrar com isso? Tipo, quando você para pra observar, tipo, com fartura ou sem nada? Tipo, com alimento ou com fome? Mano, ele conseguiu mesmo assim estar alegre e feliz em Cristo. Sabe, isso me lembra quando... Quem foi mesmo que falou? Que perguntou se a casa ia bem e o filho dela tinha morrido? Não é? É? Tipo, tinham perguntado lá, como vai a sua casa? Ela falou, vai tudo bem. Mano, não ia tudo bem aos olhos humanos. Mas ela disse, vai tudo bem, mano. E muitas das vezes a gente faz isso na nossa vida, né? A gente, a partir do momento que você tá afirmado em Cristo, você começa a entender quem você é em Cristo, mesmo quando as coisas não estão bem, às vezes a gente fala assim, não, tá tudo bem. Mas a gente não tá falando que tá tudo bem por hipocrisia ou porque... Não, é porque você entende que mesmo você passando por momentos ruins, você tem alguém, no caso, Cristo, que tá ali por você, entendeu? Está ali com você, passando com você por aquele momento. Então, por mais que tudo esteja uma confusão, a gente pode sim dizer que está tudo bem, porque nós estamos em Cristo. E a gente sabe que é Ele quem vai prover todas as coisas no final de tudo, né? É verdade. E Paulo ali nesse testemunho falando sobre essas coisas, ele aprendeu mesmo em meio às adversidades. Tipo, ele tinha a vida, tipo, tava sendo uma escola e Deus o professor ensinando ele mesmo sobre essas coisas, porque você vê, a vida de Paulo foi uma vida, né, tipo, com uma transformação geral, assim, ele era a pessoa que perseguia os cristãos e depois se tornou um dos maiores pregadores da palavra, foi Paulo, né? E você vê que ele passou por tudo isso e ele estava ali naquele momento testemunhando sobre essas coisas para tipo fortalecer aquelas igrejas das cartas, né? Tipo, fortalecendo a fé de outros. E, tipo, é muito inspirador quando você vê alguém assim. Aí você olha pra, tipo, você olha pra nossa vida. Mano, a gente tem parado por tão pouca coisa, né? Porque alguém olhou de maneira que a gente julga de maneira ruim pra nós, com o olho torto. Mano, você nunca viu um olho torto? Você já viu alguém olhando um olho torto pra você? Você não viu, mano. Você viu alguém já olhando com o olho torto? E você fala, tá me olhando com o olho torto. Você nunca viu, então... Mano, para de... A gente tem que parar de parar por tão pouca coisa. A gente não tem que parar de parar, na verdade, né? Exclusivamente por tão pouca coisa. Porque a gente tem deixado de viver as bênçãos de Deus e viver naquele que nos fortalece e viver sem poder tudo naquele que nos fortalece, porque a gente tem parado por muita pouca coisa. E as adversidades desse... que é falado na Bíblia sempre, as adversidades não são as coisas que são super fáceis pra gente resolver, são coisas que são difíceis mesmo, são batalhas que é pra gente travar, que é pra viver às vezes é pra ver dificuldade mesmo, tipo, pra passar no limbo que fala? É limbo? Não é limbo? Uma coisa bem, bem baixa, assim, bem difícil. Não, baixa é outro sentido. Não, mas eu digo assim, uma coisa bem o último nível, assim, lá embaixo, no chão, pra você tá, né, vai ter batalhas que é pra você estar no chão com maior dificuldade. Mas, mano, vai dar certo, confiando em Deus. E a história de Paulo, ela é muito edificante, se a gente parar pra pensar, porque ele foi preso, Paulo e Silas foram presos, e na Bíblia fala que enquanto eles estavam presos, Paulo e Silas cantavam e oravam
a Deus. E quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, por muito menos a gente já desiste. Ele tava lá, tava preso, tava... A luz de novo. Mas continua. Ele tava lá, ele tava preso, tava, tipo, tudo errado, né? Tipo, dando tudo errado, teoricamente, na vida deles. Mas eles continuaram louvando e cantando hinos a Deus. E foi isso que fez com que as prisões... Que a prisão foi abalada, né? O terremoto, eles foram salvos. Então, se a gente parar pra pensar, a gente tem a mania de desistir por muito menos. As coisas acontecem na nossa vida e a gente simplesmente para. A gente estabiliza e fala assim, não, daqui eu não consigo mais. Sendo que a partir do momento que a gente busca a nossa visão em Cristo, a gente vai conseguir muitas outras coisas. Exatamente isso que você falou. Então a gente tem que, mano, parar de parar por coisas pequenas. Na verdade, tô querendo até parar porque esse negócio aqui dessa luz não tá falando de desligar toda hora. É a última vez, se ela desligar dessa vez agora a gente tira. Mas beleza, então, mano, a gente precisa aprender a ser grato. A gente precisa aprender a ser grato. Até nas adversidades. E isso é uma coisa que precisa ser como que fala? Um aprendizado diário, né, gente? Porque é muito difícil a gente ser grato. É muito difícil. Só que se a gente for parar pra pensar, são várias coisas, vários momentos que podem fazer com que a gente... Por exemplo, você acordou e você tá respirando. Você é grato porque você acordou? Às vezes não, cara. Você fala assim, tudo bem, eu acordei, mas minha vida tá muito ruim. Só que você esquece de ser grato porque você acordou, entendeu? A gente tem muita mania de focar nas coisas ruins e esquecer das coisas boas que Deus tem pra nossa vida. Exatamente. Então, olha o que a gente vê também. A história de Jó. Tipo, Paulo e Jó são pessoas que conseguiram se adaptar a, tipo, a maneira que estava naquele momento na luta difícil de viver. Você vê que Jó perdeu tudo que tinha. Toda a sua família. Perdeu todos os seus filhos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Vamos cantar essa música. O que você vai fazer? O que ele fez? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Pronto, aí ele fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. E você vê que isso é muito bonito, mano, porque quem que conseguiria? Para pra pensar agora, olhando pra Jó, porque todo mundo fala, me dê a paciência de Jó. Meu amigo. Gente, quando você pede paciência, você tá pedindo tribulação, tá escrito na Bíblia. Pede a tribulação junto com a paciência, porque pra você ter a paciência, você precisa ter a tribulação que ele teve. Então, mano, só assim pra você conseguir. Mas você vê, eles conseguiram se adaptar a essa maneira de viver e conseguiram, tipo, atravessar essas coisas, tipo, conseguiram vencer, conseguiram estar felizes em Cristo. E muitas vezes o vencer que eu digo, igual Paulo, dali da prisão, depois ele, tipo, morreu. Mas, tipo, o vencer que eu digo era o vencer em Cristo, estar com Cristo. Como ele diz lá, o viver é ganho, morrer é lucro. Morrer é lucro, mano. Não é que eu tô falando... Calma. Calma aí. Mas você vê, mas seguindo essa ideia, estar em Cristo é o que mais a gente tem que buscar estar, porque nele nós encontramos a felicidade, a satisfação e tudo posso naquele que me fortalece, e a gente vai entender. E encontramos a paz também, que excede todo entendimento, né? Porque a partir do momento que você entende a sua vida, né, entende que você está com a sua vida na direção de Deus, né, que é Deus quem está controlando tudo, a gente realmente tem aquela paz que excede todo o entendimento. Que é um sentimento muito louco, porque às vezes você fala assim, nossa, mas tá dando tudo errado, mas eu tô, tipo, ok. Por que você tá ok? Porque você tem a paz que excede todo entendimento, que é a paz que vem de Cristo. Exatamente. E olha só, só voltando nesse versículo 12 pra mim, pro 13, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha só o que ele fala, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Mano, imagina você viver contente quando falta comida em sua casa. Imagina você viver feliz e contente quando não tem luz em casa, quando tá tudo escuro.
Imagina se viver contente quando você não conseguiu passar naquela faculdade que você tanto queria, que você não conseguiu tirar a nota que você tanto queria, que você, o que mais? Não conseguiu comprar o que você tanto queria. Não Você tá conseguiu começando a achar- realizar tudo que você queria que antes você dos não 30. conseguiu casar ainda ou namorar ainda. E viver contente mesmo assim, cara, Paulo ele aprendeu esse segredo de viver contente, onde ele estava preso. E, mano, imagina naquelas. Eu acho, hoje em dia, com certeza, já é muito ruim ser preso. Imagina ser preso Imagina naquela a situação. época. Imagina, eu acho que os caras deviam deixar os ratos na cela pra passar assim. Enquanto ele dormia, os ratinhos passavam assim embaixo. Às vezes ele até descansava em cima de um ratinho, porque, meu Deus do céu, imagina o tanto de ratinho que tinha lá. Não aquele ratinho da SBT, o ratinho. Nossa, Caleb. Tá indo tão bem. É espontaneidade. Beleza, aí ele aprendeu a viver toda qualquer situação. Aí ele seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Carlita, depois que a gente fala sobre tudo isso, o que você entende no tudo posso naquele que me fortalece? Depois que nós olhamos o contexto de tudo, a gente precisa entender que eu tudo posso em Cristo, sejam momentos bons ou sejam momentos ruins. Que a nossa vida ela vai ser regada de altos e baixos, de momentos bons, momentos ruins, momentos de abundância, momentos de necessidade, e que em todos esses momentos nós continuaremos sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque é Ele quem venceu por nós, né? Ele se entregou numa cruz por nós, por amor a nós, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. E eu acho que essa é a maior riqueza que nós temos na vida, né? Que é a nossa salvação. E quando a gente fala que eu posso todas as coisas, é que eu posso enfrentar todos os momentos, sejam momentos bons ou momentos ruins. E eu vou saber como lidar com isso, porque eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Cristo. Exatamente. Olha só, então, gente, esse tudo posso que a gente pode colocar, tudo posso passar, seja as dificuldades, seja os momentos de aflição, seja as complicações da vida, e seja momentos felizes, de felicidade. Tudo posso passar estando com aquele que me fortalece. Então, eu posso passar por isso, mas eu tenho alguém que me fortalece a vencer e passar sobre isso, né? E outra que a gente pode colocar, tudo posso passar até em momentos ruins, mas eu estarei feliz e contente porque eu tenho alguém que me fortalece. Então, cara, a vida vitoriosa, o sentido de uma vida vitoriosa é como nos adaptamos nos momentos críticos, nos momentos bons, porque em todos os momentos nós temos que aprender a se adaptar ao nosso momento de vida, ao que nós estamos vivendo, e daí nós vamos conseguir, cara, muitas coisas em Cristo. Eu digo, vamos ser satisfeitos e felizes em Cristo finalmente. Então, é isso, cara, nós temos um Deus que nos fortalece. Então, lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso passar, né, junto com aquele que me fortalece, porque a cada dia ele me manterá vivo com essa chama acesa no meu coração, e tudo nós vamos conseguir fazer no sentido de passar pelas dificuldades e pelas lutas e provas e batalhas. E a partir do momento que você colocar a sua fé em Cristo, que mesmo que você esteja num momento ruim, você entregue, confie e descanse em Cristo, é a partir desse momento que você vai entender o real significado de tudo posso em Cristo. Que você vai estar passando por um momento ruim, e linkando com o vídeo anterior, você vai estar tendo momentos felizes. Você vai conseguir ver isso a longo prazo como uma felicidade na sua vida. Porque tem muitas coisas que a gente passa que na hora a gente não entende. Na hora a gente fica tipo, caramba, sabe? Tipo, por que eu estou passando por tudo isso agora? Só que lá na frente você vai entender. Você vai entender o propósito de tudo aquilo. A gente precisa entender que tudo na nossa vida tem um propósito. Então, a partir do momento que tudo tem um propósito, entrega e descansa, cara. E no final tudo vai dar certo. Exatamente. Então, pessoal, é isso, né? Nós conseguimos ver um versículo que é um dilemão hoje. É um dilema, pessoal, uma bandeira pra galera. Então, sempre lembre, estude o contexto dos versículos, estude o contexto de tudo aquilo que você ouve, para você poder entender da melhor maneira possível, entender o real significado, ter o melhor ponto de vista, ter a melhor, né, interpretação, e busque em Cristo, porque nós lemos e nós temos uma Bíblia viva e eficaz, cara, e o poder dela é inegável, né? Então,
É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, colocar nos seus stories. E se inscrever e ativar o sininho. Beleza? Eu ainda não me acostumo a falar essas coisas. Hã? Eu ainda não me acostumo a falar essas coisas. No link aqui embaixo você vai poder ver o vídeo do meu DVD lá, vai ter lá. E também entra lá no Instagram, chama lá no direct, ou quer no CDC, ou você já me avisa que você vai ouvir meu CD também, que aí leva pra todo mundo ouvir. Então compartilhe com seus amigos, cara. Espero que vocês vão gostando. Né? Vocês estejam gostando. Estejam e vão, porque no futuro também. Mas eu peço a vocês, comentem aqui embaixo nos comentários pra gente ver como tá a interação do público e a gente vai respondendo todo mundo, beleza? É isso aí. Tem alguma coisa que a gente esqueceu que era pra falar? Eu acredito que não. Foi tudo então. Beleza? Então, hoje a Carita vai orar por nós, né, pra encerrarmos. Isso aí. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse episódio. E nós te agradecemos porque nós sabemos e temos certeza que o Senhor está conosco em todos os momentos. Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Que o Senhor conserve, assim, a nossa fé, Senhor, e que possamos estar sempre prontos para tudo, desde que estivermos contigo. Amém. Amém. Pam, 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 Que isso? pam, 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 Banda no final agora? pam, pam.